debaixo de seus pés. As alturas subiu, sentado à direita de Deus. É isso aí, pessoal! Estamos começando a TV Ágape. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que prazer enorme estar chegando aí até a sua casa, até o seu lar. Fica conosco até o final do programa. Hoje o programa está imperdível. Tem muita coisa boa, louvor, palavra, podcast, testemunho. Já aumenta o volume do seu som aí, já vai compartilhando que nós vamos ouvir a primeira canção para você se ajeitar. Mas fica conosco até o final. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Que louvor maravilhoso! Agora nós vamos para o bate-papo, o podcast a qual você já está acostumado. Tem coisa boa aí para nós. Pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nós estamos aqui começando mais um podcast Ágape, esse momento aqui tão especial, onde nós batemos papos, onde nós aprendemos, somos edificados. E hoje eu tenho aqui o privilégio, a honra de receber o nosso amado irmão, pastor Alaí Campos, esse homem de Deus, ao qual eu tenho um carinho enorme, muito grande. E ele é pastor da Igreja Batista Ágape, lá no bairro Jardim Vitória, um trabalho assim muito abençoado. Pastor Alaí, toca aqui. Aí, pastorzão. Prazer ter o senhor aqui. E Prazer sei meu, que Deus pastor. vai usar muito a vida do senhor. Pode cumprimentar o pessoal. Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero parabenizar aqui a iniciativa do nosso pastor Wallace, e está usando esse instrumento que Deus tem provido, né? E que seja um instrumento para acrescentar no reino de Deus, né, pastor? Amém, pastor Alaí. E hoje nós iremos começar uma nova imersão bíblica. Nós terminamos um tempo atrás aí o Salmo 23 e hoje nós iremos começar com chave de ouro com o pastor Alaí. Durante algumas semanas nós iremos falar sobre o Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Esse foi considerado o melhor sermão que alguém já disse aqui na terra. Foi pregado por Jesus, ele vai em Mateus 5, 6, 7, mas nós iremos ficar só no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, e nós iremos fazer uma imersão, aprofundar. Por que ele chama Sermão do Monte?
porque Jesus subiu no alto de uma montanha para falar com a multidão, até porque na época não tinha microfone, a acústica não era muito boa, e em cima de uma montanha ficava fácil do pessoal escutar aquilo que Jesus queria ensinar. E eu convido você depois também a ler com calma os capítulos 5, 6, 7, para você ser edificado. Eu vou começar a ler aqui e já devolvo a palavra para o pastor Alaí. Diz assim: vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e assentou-se. E aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu já vou devolver a palavra para o pastor Alaí. Pastor Alaí, o que nós podemos aprender aqui? Primeiramente, o que significa a palavra bem-aventurados? A palavra aqui, bem-aventurado, pastor, antes de eu falar com o senhor a respeito disso, eu quero frisar aqui que no versículo 2, quando Jesus sobe aqui ao monte, o texto vai dizer que ele abre a sua boca e começa a ensinar os seus discípulos. Sim. Então nós entendemos disto que o ministério de Jesus, ele não era firmado, não estava alicerçado nos milagres ou nos sinais. Sim. Mas o que sempre sustentou é aquilo que ele ensinava e que nos ensina, né, até hoje. Isso. A palavra. Então, quando nós lemos isso aqui, nós entendemos que a profundidade desse ministério são os ensinamentos. E quando nós falamos do Sermão do Monte, como o senhor já disse, ele é conhecido como o ensinamento oficial de Jesus. Né? E ele começa a relatar aqui essas bem-aventuranças. Então, quando Jesus começa a ensinar, nós vimos aqui que em uma dinastia, em uma linhagem, em meio a um povo que os sinais e os milagres não tinham tanta importância, então Jesus precisava sobressair naquilo que ele falava, sim, ou naquilo que ele ensinava. Porque no meio de um povo, de uma linhagem, de um povo onde a sabedoria é ressaltada e onde havia muitos rabinos, porque Jesus era um rabino. Sim, e nenhum rabino antes dele falou as coisas que ele falava. Verdade, uma profundidade enorme. Uma profundidade enorme. Então nós entendemos que o ministério de Jesus, ele era alicerçado, era nisso, era nos ensinamentos. E só um detalhe também, pastor, a cultura da época era a cultura grega. Os gregos influenciavam e eles batiam muito na questão da felicidade. Você tinha que ter, você tinha que mostrar, você tinha que aparecer. E é justamente nesse contexto, como o senhor disse, dentro da cultura grega também, é que Jesus vem com esse sermão até para dar um choque na cultura deles. Para falar, né? Porque isso, eles vinham nessa cultura falando de uma felicidade exterior. Isso, pelas coisas que possuíam, por aquilo que eles tinham, né? Que estava em suas posses. E Jesus começa dizendo, bem-aventurado não é aquele que tem. Não é aquele que tem. É aquele que é. Aquele que é. Então, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. A palavra bem-aventurado, tanto ela no latim quanto no grego, ela significa feliz. No latim, ela vem do latim beatus, que significa feliz ou bem-aventurado. E vem do grego makarios, que significa feliz ou afortunado. Né? Então essas são as raízes dessa palavra, bem-aventurado. Ou seja, aqui ele podia estar dizendo feliz, né? São os pobres de espírito. E o que significa essa expressão, pastor? Pobre de espírito, ou seja, feliz, afortunado, são aqueles pobres de espírito. Pobre de espírito. O que nós poderíamos aprender? Que Jesus começa o seu sermão dizendo essa expressão, pobreza, entre aspas, de espírito. O que seria isso? Aqui a palavra pobre de espírito, ela vem falando de uma pessoa que
vive a dependência de Deus, de alguém que não tem nenhuma autossuficiência, que reconhece que tudo nada, que ele né? tem, que tudo é Deus quem deu, que ele não tem nada, que ele não pode nada, e reconhece Deus na vida dele. Então, quando o pastor John MacArthur vai falar sobre isso, pastor, ele tem sobre esse assunto, ele faz uma referência, ele diz assim que ser pobre de espírito refere-se à profunda humildade de reconhecer a absoluta falência espiritual de nós mesmos, quando nós estamos separados de Deus. Então, o pobre de espírito, ele exala, né, uma genuína humildade. Ele exala uma genuína humildade e eles são totalmente despojados, né, de todo orgulho. É uma pessoa que reconhece que sem Deus ele não pode, ele não é, ele não faz, que ele é totalmente dependente de Deus, né? E se o senhor prestar atenção aqui, quando Jesus começa a ensinar, a primeira bem-aventurança, a primeira das 8 bem-aventuranças é ser pobre de espírito. Pastor, só pegando um gancho aí, o senhor falando me veio à mente uma pessoa que é totalmente dependente de Deus, que sabe que não é nada. Seria mais ou menos em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, Jesus falando sobre a oração do fariseu e do publicano? Seria mais ou menos isso? Seria isso mesmo. Olha a oração dele. Publicano, né, pastor? É isso aí. O publicano, ele orava assim, ó. Vamos ver aqui. Mateus 18. 9, né? Desculpa, Lucas 18, a partir do versículo 9. E ele vai dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. A Bíblia diz que ele, estando em pé, ele não queria nem levantar aos olhos o céu, reconhecendo o seu estado de miséria, enquanto o fariseu se julgava o tal, o bom. Então o pobre de espírito pode ser comparado a esse... Ser comparado esse publicano, né, pastor? Que ele chega diante de Deus, reconhecendo a sua fragilidade, a sua pequenez, a sua pecaminosidade, né? E que ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia desse pecador, né? É verdade, isso aí. Diferente do fariseu. Sim. Que bate no peito. Ele diz: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, que roubadores, injustos, adúlteros, nem sou como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo, ou seja, se vangloriando, muito rico espiritualmente falando, se achando muito rico, né? E a característica de uma pessoa pobre de espírito é saber que ele depende completamente de Deus, né? Que não existe autogoverno, né, em si próprio. No pobre de espírito, somente há o quê? A disposição de obedecer a Deus e obedecer a palavra. Verdade, pastor. Ele não tem nenhuma autossuficiência, né? E de forma prática hoje, pastor, como que nós que poderíamos aplicar em nossas vidas? Como seria alguém que sabe que é pobre de espírito? Eu falo dentro do contexto de igreja mesmo. O senhor que é pastor há tantos anos, como que nós que poderíamos aplicar, até para ensinar aí as pessoas que estão participando, o que nós temos que vigiar para a gente não se achar grande demais? Não deixar, né, sobressair, pastor, às vezes sobressair o ego, né? Ou a pessoa ser orgulhosa por ser algo, por ter uma função, pelas conquistas, pela liderança às vezes, da forma que Deus tem usado que exerce, né? Pela forma que Deus usa, às vezes em um louvor, às vezes em uma pregação, né? Então nós vimos muito disso, às vezes as pessoas se vangloriar por aquilo que nem pertence a ele, que é uma dádiva da graça de Deus manifestada, né? Então é onde nós temos que tomar muito cuidado a não deixar isso
subir, né, para Subir a cabeça, né? pessoal. Subir a cabeça e nós nos tornarmos orgulhosos, às vezes, do dom que temos ou da forma que Deus E isso é tão nos usa, né? sério, porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus. Então aqui, pastor, olha, por que primeiro o ser pobre de espírito? Porque primeiro vem essa beatitude ou essa bem-aventurança, né? Porque ser pobre de espírito, aqui segundo o Evangelho, ela é a base para as outras bem-aventuranças, né? Então ela é a base para as outras bem-aventuranças, que está descrita aqui nesse sermão. Então, ser pobre de espírito é o primeiro degrau, né, de uma longa escada. E se nós não alcançarmos essa bem-aventurança, que é ser pobre de espírito, dificilmente nós vamos alcançar as demais beatitudes. Então ela é a base para nós alcançarmos as demais bem-aventuranças, né? Perfeito. Que são ditas aí. Perfeito, pastor, perfeito. Então, pastor, ser pobre de espírito, né? Bem-aventurado os pobres de espírito, em outras palavras, são feliz, né, o homem que chega diante de Deus totalmente desprovido de tudo, né? Chega desprovido de tudo, sem nenhum mérito, sem nenhuma exigência, né, a Deus. É onde nós ressaltamos aí como aquele publicano, né? Podemos ressaltar também como o profeta Isaías, né, quando ali ele vê o Senhor assentado 6, num alto e sublime trono. Nós vemos ali uma expressão muito forte de ser, de alguém que é pobre de espírito, quando ele diz que naquele momento ele pereceria, né? Ele reconhece que não é nada. Que não é nada diante de Deus. Face a face. É uma expressão forte, né, de alguém que é pobre de espírito. Então, quando nós chegarmos ou entrarmos na presença do Senhor, é dessa forma que nós precisamos chegar, né? Sem nenhum mérito e sem nenhuma exigência, né? Desprovido de tudo e de qualquer coisa. É isso, pastor. Então, o contrário de pobre de espírito, você acha que seria soberbo? Poderia ser arrogante. Soberbo, arrogante, até orgulhoso, pastor. Até orgulhoso. Então são coisas que são ao contrário uma pessoa que é pobre de espírito. Me veio um texto aqui, pastor, Isaías 64, versículo 6, até um alerta para a gente não se vangloriar. O que é vangloriar-se? É a gente se achar útil, se achar bom, se achar merecedor, porque olha o que diz Isaías 64, 6. Todos nós somos como um imundo, e todos os nossos atos de justiça são como os trapos de imundícia perante o Senhor. Ou seja, tudo que nós tentarmos fazer para impressionar a Deus ou para mostrar para Deus que nós somos bons, na presença dele não passa de trapo de imundícia. E esse trapo de imundícia aqui seria o absorvente de hoje. Então, quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que reconhecer isso. Não há nada que a gente possa fazer para impressionar a Deus. Primeiro, reconhecer que dele porque se tudo que vem nós todas temos as hoje, coisas, pastor, é Deus que nos dá. Se nós temos uma casa, nós temos um carro, nós temos um emprego, só o fato de nós estarmos aqui respirando, isso aí já é motivo de nós dependermos do Senhor, porque a Bíblia diz, acho que é no Salmo 103, que se diz que se Ele cortar a nossa respiração, logo voltamos ao pó. Né? A gente está aqui batendo um papo, se o Senhor cortar a respiração, em questão de segundos, acabou, né? Acabou. Então nós não somos nada, não temos nada. Por isso que é importante a gente reconhecer a nossa dependência de Deus. Dependência total, né, pastor, de Deus. Então, pastor, eu quero que frisar esse versículo aqui para nós entendermos também. Então hoje vamos ficar só essa bem-aventurança. Para entendermos essa parte. Demais. Já que o nome é imersão, vamos aprofundar. Para nós reconhecermos
que ele é tudo e que nós diante dele somos como Os trapos de imundície. imundície. É o Evangelho segundo João, o capítulo 1, o versículo 3 diz assim, ó, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Meu Deus do céu. E às vezes um homem que se vangloria, que é orgulhoso, que é soberbo, ele deixa de reconhecer, né, a construção de Deus, o agir de Deus, tudo que Deus fez e passa a se gloriar nele mesmo. E pegando um gancho também, pastor, até mesmo a questão de Lúcifer. O pecado de Lúcifer não foi adultério, não foi roubo. Qual foi o pecado dele? A soberba. Querer ser maior do que Deus. Querer ser maior do que Deus. E hoje ele tenta fazer isso, né, em cima de nós, fazer com que a gente se vanglorie, que a gente pensar que nós somos alguma Ele coisa. quer instalar isso no coração Dentro do da homem, nossa né? mente, isso. Para que o homem se glorie e caia na mesma perversidade que ele. Eu lembro de João Batista, quando ele estava batizando, alguém chegou para ele e falou, João Batista, aquele Jesus a quem você batizou, ele está batizando mais pessoas do que você. Pessoas que estavam contigo, agora estão indo para ele. Olha que coisa perigosa, pastor. Incentivando, né? Incentivando ele a achar que ele era o tal. Mas ele dá uma resposta que deve estar doendo até hoje. Nós entendemos, pastor, com isso que a pessoa que ela é orgulhosa, que ela tem essa soberba, ele, em tudo que você vai fazer, ele imagina ser melhor que você. Sim? Não, eu posso fazer melhor, eu posso pregar melhor, eu canto melhor, eu faço isso melhor, eu prego melhor, eu que deveria estar naquele lugar. É verdade. E isso aí já são fagulhas daquilo que Satanás tenta botar em nós. E segundo isso, as pessoas que agem desta forma, eles estão sobre o efeito ou o feitiço de Lúcifer. E olha a resposta que contradiz, né, esse princípio de ser pobre de espírito. João Batista diz assim, ó, a noiva pertence ao noivo e o amigo do noivo, que é ele, se alegra e é necessário que ele cresça e eu diminua. Olha a pobreza de espírito desse homem. Ele cresça e eu diminua, né? Poxa. Coloca sempre Deus acima de todas as coisas, né, pastor? Pastorzão, o tempo aqui voa, rapaz. É rápido, né, pastor? Meu Deus do E céu, agora que eu estou começando a pegar o gás. Mas, pastorzão, já partindo para o fim, solta tudo aí que Deus falou contigo. Não vamos acabar esse programa sem soltar Não, nada assim, eu quero frisar aqui, pastor, é a questão da pobreza, né? Porque a pobreza, no termo que Jesus está dizendo aí, a pobreza, na verdade, ela nos ensina a nós valorizarmos, né? É muito mais aquilo que nós carregamos dentro de nós do que aquilo que nós temos como posse. É verdade. Então, porque aí ele fala de pobreza de espírito. E às vezes, no contexto do mundo de hoje, as pessoas pensam que ser pobre de espírito é uma fraqueza. E Cristo vem mostrando, grega, né? Grega que Cristo vem mostrando a outra face, que isso aí é uma virtude, né, pastor? Porque deles é o reino dos céus. Então é isso, pastor. Pastorzão, meus irmãos, se eu pudesse, eu ficava aqui a noite inteira conversando com o pastor Alaí, esse mestre da palavra, esse homem que eu tenho um carinho muito grande. Mas infelizmente nós temos que terminar. Semana que vem a gente dá sequência aqui no versículo 2, né, que diz aí, pastor? Que eu saí aqui de Mateus. No versículo 4, né, 4, pastor? né? Bem-aventurados que choram, Isso, porque eles serão consolados. Semana que vem nós iremos falar disso aqui. Pastorzão, bate aqui. Um abraço. Obrigado por o senhor ter Muito vindo aqui. obrigado, Parabéns pastor. pelo trabalho que o senhor tem feito lá. Deus continue abençoando o senhor, a pastora Ana. Nós já toda estamos prestos a para congregação. agendar o senhor lá, viu? Oh, com o maior prazer. Despede aí do pessoal, pastor. Pessoal, muito obrigado, que Deus esteja abençoando todos vocês. E até uma próxima, né, pastor? Isso Se o aí, Senhor nos em dá breve graça. estará aqui conosco. Meus irmãos, fica conosco aí. Tem muita coisa boa aqui na programação ainda. Vamos lá, vamos para a próxima etapa. Obrigado, pessoal. Essa imersão no Sermão do Monte ficou bacana, hein? Pastor Alaí é o mestre. Já compartilhou? Já deu like? Fala lá, temos que alcançar mais vidas. Vamos agora
para um testemunho. Olha o que Deus fez na minha vida. Isso aí, pastor Wallace. Hoje no quadro O que Deus fez em minha vida, a gente tem um grande testemunho aqui desse casal, a Eliane e o João Paulo, que vai contar pra gente o que Deus fez na vida da pequena Ana Cecília. Paz do Senhor a vocês, boa noite. Eliane, conta pra nós aí então essa grande bênção que vocês receberam. Há 4 meses atrás, Ana Cecília foi diagnosticada com diabetes tipo 1, aonde pra gente foi um susto. Levamos ela para o hospital, quando chegou no hospital que a gente passou pela triagem, ela desmaiou. E nesse desmaio eles mediram a glicose da Ana Cecília, a glicose dela estava a 1000. E foi aonde eles foram levar ela para emergência. E dali, na emergência, a Ana Cecília foi transferida para Patos, a gente ficou 20 dias em Patos com ela. E aos olhos dos médicos, a Ana Cecília seria dependente de insulina o resto da vida. E no decorrer desses meses, a Ana Cecília tomando a insulina, fazendo um acompanhamento e assim, a gente sempre orando, sempre buscando o Senhor. E aquilo, quando eu estava indo, que a gente foi para Patos transferido, o Senhor falou comigo dentro da ambulância que Ele faria o milagre, que não era para a morte, que o testemunho dela estava começando ali. E a gente foi, ficamos lá 20 dias e voltamos, a Ana Cecília tomando a insulina. Quando a gente chegou aqui, ela começou a fazer o acompanhamento aqui com a médica aqui. E a médica falou pra gente que era pro resto da vida, que não teria como ela ficar sem a insulina. E foi passando os meses. Quando foi dia 22 de setembro, eu levei ela no retorno. E nesse retorno da Ana Cecília era para já levar os papéis para ela preencher, para dar entrada, para conseguir a insulina pelo SUS. E aí, quando eu cheguei com esses papéis e os exames, que ela olhou os novos exames da Ana Cecília, que ela tinha pedido para poder enviar junto com os primeiros exames. Quando ela abriu os exames, ela falou comigo: mãe, olha, aqui a gente não tem como mandar esses exames para conseguir ganhar a insulina. Porque os exames da Ana Cecília estão todos normais. Glória a Deus. E aí foi aonde ela falou que o pâncreas da Ana Cecília tinha voltado a produzir insulina. E a partir dali eu vi o milagre de Deus, que aonde a medicina não acreditava, onde ela não podia ir, foi aonde Deus entrou e fez na vida da Ana Cecília. Hoje eu falo assim que a Ana Cecília é um milagre do Senhor de estar aqui, porque quem viu a Ana Cecília indo para Patos, viu a Ana Cecília morta. Os médicos mesmo desenganou. Porque quando os médicos abriram a porta que ele liberou para a família entrar, a gente achou que ali era o fim. Mas o Espírito Santo sempre ali do nosso lado e ele sempre falava, não era para a morte. Amém. O chamado dela começou aqui. E quando ela viu os exames, ela falou com a Ana Cecília, você pode se agarrar com esse Deus porque ele faz milagre. Nesse tempo todo de medicina eu nunca tinha visto o que aconteceu com você. Porque esse tipo de diabetes, se você for em outro médico hoje, eles vão falar que você não é diabetes. Mas eu sei que você é pelo diagnóstico que você me trouxe, os papéis que me provaram, os exames que você me trouxe. Amém, glória a Deus. Pessoal, a gente tem que se atentar aos detalhes, né? Eliane contou aqui, né, que o pâncreas da Ana Cecília não produzia. A gente ouve muito falar, né, que uma pessoa, a partir do momento que ela usa a insulina, é para o resto da vida. Mas esse era o diagnóstico dos médicos e não de Deus, né? A gente crê também que sim, se Deus, né, fez isso na vida da Ana Cecília, Deus tem um propósito na vida dela. E a gente quer falar para vocês, né, que Deus possa abençoar sempre a vida de vocês, né, que muitos mais testemunhos possam vir, que a Ana Cecília possa se agarrar nesse Deus de verdade e crescer nos caminhos dele, também ter muitos testemunhos para contar. E você que está aí nos assistindo e ainda não conhece a nossa família, venha também, venha participar e seja um testemunho vivo do que Deus faz nas nossas vidas também. Que testemunho, hein? Eu acompanhei esse caso. Deus é bom. Vamos agora para uma dica de um profissional? Olá pessoal, meu nome é Leone, sou barbeiro profissional há 7 anos e sou proprietário da barbearia Leone Barbosa. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês umas dicas que é de muito valor, que servem no seu dia a dia para que você possa estar cuidando da sua barba, do seu cabelo. E de um tempo para cá, a barba está em alta, está na moda, e temos que ter alguns cuidados com essa barba. Primeiramente, a primeira dica que eu falo é lavar, bem lavada com shampoo, para estar higienizando essa barba. Usar um óleo para poder hidratar
Pode ser qualquer óleo, um óleo de argão, um óleo de amêndoa, pode ser um óleo de balme, para você ter uns cuidados com essa barba, porque fica muito próximo à boca, então é alimento, pode causar algum odor, mau cheiro. Então essa é uma das dicas. Outra dica importante, uma vez por semana você está procurando um profissional da barbearia de sua confiança, para você estar fazendo aí um aparado nessa barba, desenhar ela, colocar ela com uma aparência mais bonita. É isso aí. Outra dica que eu tenho para vocês é com o cabelo. Temos aí 3 produtos que a gente usa no cabelo, que são shampoo, uma máscara de hidratação e o condicionador. E vamos aprender aqui a usar esses produtos de sequência certa, para você não estar desperdiçando aí esses produtos. Costumo dizer também que tem uma dica muito importante, você está sempre usando esses produtos, procurar adquirir esses produtos de uma linha única, porque você ficar mesclando muito marcas de produto, você não vai atingir o que você quer ali na hidratação do seu cabelo. E a primeira dica que eu falo é para você estar usando esse shampoo. Como usar? Aqui no uso do shampoo, menos é mais. Você pode estar usando uma quantidade excessiva, uma moeda de R$1 na palma da sua mão. Esse shampoo, você vai estar aplicando ele na raiz do seu cabelo. Não no comprimento do cabelo, na raiz. Massageia com os seus dedos, sem forçar muito. E a espuma automaticamente vai descer para o fio, o comprimento do seu cabelo e vai estar trazendo também essa limpeza. E o shampoo também abre as cutículas do seu cabelo. Para quê? Para estar recebendo essa máscara de hidratação. E ali seu cabelo vai absorver essa máscara de hidratação e vai conseguir absorver esses nutrientes dela. Assim que você fez o uso do shampoo, você pode estar usando essa máscara para poder hidratar. E depois, para finalizar, você usa o condicionador. Para que é o condicionador? O condicionador é para fechar essas cutículas, para selar o seu cabelo. Para você estar selando ele, porque se você usar esses produtos errados, você vai com o cabelo com as cutículas abertas, automaticamente, ao sair, você vai estar puxando para os seus cabelos a sujeira, poeira, entendeu? Então, usar esses produtos na sequência certa. Primeiro o shampoo, massageie bem na raiz do cabelo, não no comprimento. No comprimento você não precisa esquentar, porque automaticamente a espuma vai descer e vai fazer essa limpeza no comprimento do seu cabelo. Essa dica é importante, tanto para homem quanto para mulher. Usar uma linha única, de uma marca só, é também uma dica boa. E usar o condicionador. Tem muita gente que usa shampoo e condicionador. Não funciona, tem que usar o shampoo, a hidratação, depois, por fim, usar o condicionador para estar fechando as cutículas, fazendo a selagem no cabelo. Aí você vai estar com o cabelo hidratado e pronto para ficar com um penteado bacana. Essa é a minha dica. Ficam todos com Deus. Continua assistindo TV Agri, que tem muitas dicas de profissional para vocês. E é isso aí. Um abraço. Quero convidar você. Você vai conferir agora a agenda da igreja, vai conferir os dias de cultos e eu vou te esperar. Como sempre, estarei na porta ali, quero te dar um abraço, quero te receber. E Deus tem feito muita coisa boa aqui nessa igreja. Confira a agenda aí. Já compartilhou o programa? Já deu like? O programa Ágape tá uma bênção. Agora nós vamos para a caixinha de perguntas. Vou responder 2 perguntas que me fizeram. Pessoal, vamos lá para mais um quadro Você Pergunta e Eu Respondo. Quando você quiser fazer uma pergunta para mim, se você tiver meu WhatsApp, pode fazer direto, ou no meu Instagram. Nós estamos aqui para tentar sanar algumas dúvidas que você tem. E rapaz, hoje tem uma pergunta aqui que não é fácil, não. Pastor, como é a intimidade sexual de um casal? Você acredita, rapaz, que alguém me fez essa pergunta? Então vamos lá. Como o nome já diz, intimidade é coisa íntima de um casal. Aquilo que vocês dois fazem, isso aí é entre vocês dois, ninguém precisa ficar sabendo.
Pastor, quais as regras? Olha, querido, a nossa regra é a Bíblia. Você não pode fazer nada que venha ferir o pudor do cônjuge, nada forçado, nada para constranger. A intimidade é algo entre os dois, é aquilo que os dois estão de acordo, repito, desde que não fira o pudor de uma pessoa e nem a palavra do Senhor. Agora, a vida sexual, nós temos que entender que foi algo criado por Deus. O sexo não é só para criação ou procriação, o sexo é algo também relacionado a prazer. Tanto é, você pode ler o livro de Cantares ou Cânticos, por mais que nós falamos assim, é uma comparação entre o noivo que é Jesus e a noiva que somos nós. Tudo bem, mas tem coisas ali que não tem nada a ver com o relacionamento de Deus e a igreja, não. É a intimidade entre um casal. Depois você leia o livro de Cânticos com calma, é o caso de Salomão com a sua esposa chamada Sulamita, você vai ver a intimidade de um casal. Então, para resumir, não tem uma regra. O nome já diz intimidade, tudo tem que ser feito com diálogo, com amor, com respeito, nada forçado, nada que fira o pudor e que Deus use vocês aí nesse momento, tá ok? Vamos lá, a segunda pergunta também, está aqui do lado. Pastor, o que é trindade na Bíblia? Essa pergunta aqui eu achei bastante interessante. Essa palavra trindade, na verdade, ao ler a Bíblia, você não vai encontrar a palavra trindade, você não encontra. Agora, o que é trindade? A trindade significa o agir de Deus de três maneiras. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É o agir dos três. Deixa eu ler aqui Hebreus capítulo 1, Havendo Deus, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus falou no passado. Né? Aí, quando Deus se fez carne, veio Jesus. Jesus, antes de ir em João capítulo 14, ele falou assim, eu vou, mas eu envio a vocês o Espírito Santo. Eu tenho que ir para que ele desça. Olha a trindade, os três agir de Deus. Deus Pai, que é o Criador, Deus Filho, que é o Salvador, e Deus Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Então a trindade é isso, é o agir dos três. Pastor, e a gente consegue ver os três na Bíblia? Olha no batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3. O Deus Filho batizando, o Deus Pai bradando do céu, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, e o Deus Espírito Santo descendo na forma corpórea de uma pomba. Está vendo aí a trindade? E eu vou te dar aqui um exemplo bem simples, bem raso, e é claro que eu não vou conseguir resumir a trindade nesse exemplo, mas só para você ter uma noção. Observe a água. A água ela pode ficar em três estados, líquido, sólido e gasoso. Se você quiser tomar um sorvete, a água tem que estar no estado sólido. Se você quer matar sua sede, a água tem que estar no estado líquido. Se você quer fazer uma sauna, a água tem que estar no estado gasoso. É a mesma água, porém em três estágios diferentes. E a trindade é mais ou menos isso. Deus Criador, né? Quando precisou de vir à terra, Deus se fez carne, e quando Jesus foi, o Espírito Santo veio. Espero ter respondido a sua pergunta. Mas gostei das perguntas de hoje, hein? Então vamos lá, estou esperando agora você me perguntar. Vamos lá? Próximo quadro, vamos prosseguir com o programa. Essas perguntas aí, rapaz. Pode me fazer a pergunta que eu vou responder. Agora nós vamos para esse quadro novo que tem edificado muitas pessoas, Minha Família no Altar de Deus.
Isso aí, pastor Wallace. E hoje, no quadro Minha Família no Altar, a gente está aqui com mais um casal que é exemplo para nós, muito abençoado, a Grisiele e o Jean, que vai participar conosco desse quadro. Primeiramente, muito obrigada aos dois, paz do Senhor, por participar aqui conosco. Grisiele, fala para nós quantos anos de relacionamento vocês têm? Nós temos 22 anos de relacionamento. E vocês já eram cristãos quando começaram a se relacionar? Não, eu me tornei cristã primeiro que o Jean, né? Eu fui e depois de algum tempo o Jean também foi. No meu batismo o Jean se converteu. Grisiele, e fala para nós qual é o segredo de um relacionamento duradouro? O segredo do relacionamento duradouro para nós é assim, a gente colocou 3 itens como os mais importantes. O primeiro, Camila, é Deus no relacionamento. Se você não tiver Deus no seu relacionamento, não convidar Deus para entrar no seu relacionamento, não tem relacionamento nenhum que dure, né? A própria Bíblia fala, né, do cordão de 3 dobras, que é você, o seu cônjuge e Deus. E o segundo é o amor, porque sem amor, Camila, não tem como um relacionamento durar também. Não é verdade? Sim. E o amor, a gente acha importante assim, não só falar que ama uma pessoa, né? Eu falar que amo o Jean, né? Mas eu tenho que demonstrar esse amor no dia a dia, em gestos simples, como o pastor já disse, no servir um café, né? Coisa simples, sair na rua, ver alguma coisa que seu cônjuge gosta e trazer para ele, mostrar que você lembrou. Então, assim, não só dizer que ama, mas também nos seus gestos mostrar o seu amor, né? E o mais importante, que muitos estudiosos, importante também, porque o mais importante é Deus, mas muitos estudiosos dizem que o perdão é a chave do relacionamento. Para mim, Deus é a chave do relacionamento. Em primeiro lugar é Deus. E o perdão também é importante, né? Porque não tem jeito do relacionamento ir para frente se não houver perdão, né? E o perdão é diário. Né? Você, assim, procurar não guardar mágoa e dormir de bem com o seu cônjuge todas as noites, né? Então, assim, saber perdoar. Se Jesus nos perdoa, por que a gente não pode perdoar o outro? Não é verdade? Que legal, Grisiele. Que bênção para nós poder escutar conselhos tão enriquecedores. E você, Jean, o que você tem para nos falar? Eu concordo plenamente com todos os pontos que a Grisiele colocou, né? Eu acho muito importante, né? O relacionamento, eu acho que é um cultivo diário, né? Isso é como um jardim, né? Acho que a gente tem que estar cultivando todos os dias, né? Com gestos, né? Com simples gestos, com palavras de carinho, de amor, né? Então, acho que o que ela falou é muito importante, né? O cordão de 3 dólares. Deus tem que estar presente no relacionamento, né? Sem a presença de Deus é impossível, né? Você manter um relacionamento hoje, né? Com todas as dificuldades do dia a dia, né? Porque e às vezes o carinho, né? Se você quer um beijo, né? O beijo é muito importante, né? O carinho com a pessoa, né? O namorar, né? Em si, né? Tudo é gostoso, né? Às vezes um pequeno gesto, você te sair da rotina, né? Às vezes você vai na praça, você toma um sorvete, sai um picolé, você tem que procurar fazer coisas para tentar sair da rotina do dia a dia, né? Que a rotina é muito desgastante, né? Procurar, às vezes não precisa ser uma coisa grandiosa, mas às vezes nos mínimos gestos, nas mínimas coisas, né, você consegue às vezes, né, agradar a sua companheira. Acho que isso é muito importante no dia a dia. Mas é muito gostoso, é prazeroso. Hoje a gente já está junto há 22 anos, né? E eu, se Deus quiser, vamos ter muitos mais 22 anos pela frente, se Deus quiser. Amém, que bênção, né? Que venham então mais 22 anos e muito mais ainda para esse casal abençoado. Que Deus continue abençoando o relacionamento de vocês. Amém. O programa passa rapidinho, hein? Agora nós vamos ouvir mais uma canção para você preparar o seu coração para ouvir uma palavra que vem da parte do Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu
coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Levante as suas mãos e cante. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Yeah. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Vamos! Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês hoje. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, diz assim: Depois disso, Ben-Hadad, que era rei da Síria, ele ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou ou sitiou a Samaria. Houve grande fome naquele lugar, porque a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e a quinta parte de um calvo de cebola selvagem por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe bradou: Acode-me, ó rei, meu senhor. Respondeu-lhe o rei: Se o Senhor não te acode, onde eu te acudirei? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: O que você tem? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. E então cozemos o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe no dia seguinte: Dai-me cá o teu filho, para que comamos, ela o escondeu. Ouvindo o rei as palavras dessa mulher, ele rasgou as suas vestes. Enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre o corpo. Versículo 32. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que chegasse Eliseu, disse esse aos anciãos: Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e o empurrai para fora com ela. Não venha após ele o ruído dos pés do seu senhor? Estando ele ainda falando com eles, o mensageiro desceu a ele e disse ao rei: Este mal vem do Senhor, por que esperaria eu mais pelo Senhor? Agora o capítulo 7, que é a sequência, disse Eliseu: Eu ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por essas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta da Samaria. Versículo 3, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na terra, e morreremos aí. Se ficarmos aqui também, morreremos. Portanto, vamos ao arraial dos Círios e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matar, mataremos. Depois você termina de ler essa história, porque o concluir dessa história é maravilhosa. O livro de 2 Reis,
e 1 Crônicas, como o nome já diz, ele vai contar a história dos reis de Israel. E nesses livros também, você vai encontrar o povo de Israel em batalha com algumas nações. E uma delas era o povo da Síria. Constantemente você vai ver a guerra entre os dois. E nesse livro também você vai ver a ação de alguns profetas, de alguns homens de Deus, que por causa da vida deles, a vitória chegou no povo de Israel. E dois deles que ficaram famosos eram Elias e Eliseu. E o texto que eu li vai contar um pouco dessa introdução que eu falei. Ao ler o capítulo 6 de 2 Reis, uma coisa me assusta. Por quê? A Bíblia diz que Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele planeja uma estratégia para destruir Israel. A estratégia desse rei era simples. Ele queria tirar o alimento. Ele sitiou a cidade. Sitiar significa cercar, prender. Nada entra e nada sai. Ao fazer o cerco, ele está tirando o alimento. Ao tirar o alimento, o povo vai morrendo de fome. E a fome foi tão grande em Israel, a ponto deles estarem comendo cabeça de jumento e pagando caro. E se não bastasse, sabe o que vai acontecer? A crise estava tão grande, a fome tão intensa, que duas mães combinaram de matar os seus próprios filhos. Olha a que ponto chegou a crise. Agora, sabe o que me assusta no capítulo 6? Se a história acabasse aqui, se a Bíblia acabasse no capítulo 6, parece que o inimigo vai vencer. O capítulo 6 nós vemos uma aparente vitória do inimigo. Tudo que o inimigo tentou fazer, deu certo. E parece que servir a Deus é em vão. Parece que a história vai se findar ali. E às vezes também, a nossa vida se parece com um pouco do capítulo 6. Por quê, pastor? A gente se vê preso, cercado, amarrado. Nos falta algumas coisas. Parece que o inimigo vai triunfar. E sabe o que vem na nossa mente? Para que adianta servir a Deus? Eu estou servindo a Deus, mas parece que o inimigo vai vencer. Parece que o inimigo vai triunfar. Quem sabe essa é a sua história? Você está vivendo o capítulo 6 de 2 Reis, cercado, parece que o inimigo vai triunfar. Mas sabe o que eu gosto nessa história? É porque a história não acaba no capítulo 6. A Bíblia não vai encerrar no capítulo 6. Se você continuar lendo a história, vai chegar o capítulo 7. É só você virar a página da sua Bíblia. No capítulo 7, sabe o que vai acontecer? A vitória de Deus chegará. No capítulo 7, nós vamos ver que a história vai mudar. Deus vai enviar o recurso, Deus vai enviar a resposta e o inimigo será derrotado. Sabe o que eu quero pregar para você aqui? Hoje você pode estar vivendo o capítulo 6, mas o capítulo 7 de Deus vai chegar na sua vida. A história vai ser transformada e como aconteceu aqui na minha Bíblia, só no virar a página, eu vou profetizar na sua vida, Deus também vai virar a página da sua história. Deus vai virar a página da sua vida. Esses dias de dores, esses dias de lágrimas, esses dias de sofrimento, vai chegar ao fim, porque quando nós servirmos a Deus, a vitória do mal, ela é temporária. Receba essa palavra aí, vai chegar o capítulo 7 de Deus na sua vida. Mas para isso, o que nós temos que fazer? Vamos aprender aqui. Na cidade havia crise, na cidade havia fome, havia falta de alimento, todos estavam apavorados. Mas repare que a Bíblia vai tirar o foco da cidade e vai colocar o foco na casa do profeta Eliseu. Sabe o que Eliseu está fazendo na sua casa? Ele está assentado, tranquilo e confiante em Deus. Sabe o que Eliseu me ensina? Pode ter crise na cidade, pode ter crise lá fora, mas na minha casa ainda haverá tranquilidade. Sabe por quê? A nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está no Senhor.
Eliseu está nos ensinando a seguinte coisa: pode ter crise lá fora, mas na minha casa está tudo bem. Porque na minha casa quem governa é Deus, na minha casa quem manda é Deus. Pode ter crise lá fora, não importa a política, não importa as guerras, na minha casa, na minha vida, quem governa é Deus. E Eliseu vai dizer uma outra coisa para os anciãos que estavam ali: aquele rapaz que está vindo do rei lá, ele está vindo aqui na nossa casa para tentar me matar. Mas quando ele chegar na porta, você fecha a porta. E se ele tentar entrar, você empurra. Sabe qual é a lição que Eliseu está dando? Eu não permitirei que a crise entre dentro da minha casa. Eu vou fechar a porta, eu vou fechar a porta para as más notícias, eu vou fechar a porta para as fofocas, eu vou fechar as portas para aquelas pessoas que querem desanimar a minha fé, eu vou fechar as portas para as notícias ruins, e se o inimigo tentar entrar, eu fecharei a porta e vou até empurrar. Porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis, que a gente não pode deixar entrar na nossa casa e na nossa vida nada que venha do Senhor. E olha o que Eliseu vai fazer também para vencer a crise. Ele vai dizer assim: eu ouvi a voz do Senhor. Irmãos, eu gosto dessa frase, porque em um período de crise, em um período de fome, o que mais as pessoas estavam ouvindo era notícia ruim, eram pessoas reclamando da vida, mas enquanto todos estão ouvindo notícia ruim, Eliseu está dizendo: eu ouvi a voz do Senhor. E a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem quando nós ouvimos a palavra, e nós estamos vivendo momentos tão difíceis que nós precisamos de ouvir a voz de Deus. E não é apenas ouvir, não. Ele ouve a voz de Deus e ele vai liberar uma palavra de Deus também. Ou seja, a palavra do Senhor está na boca do profeta. E aplicando aqui também em nossas vidas, em dias difíceis, o que tem saído da sua boca? Reclamação? Murmuração? Não. Nós temos que fazer como Eliseu. Assim diz o Senhor. É essa palavra que tem que estar em nossas bocas. Assim diz o Senhor: eu e minha casa serviremos a Deus. Assim diz o Senhor: a porta fechada vai se abrir. Assim diz o Senhor: a enfermidade vai ter que ir embora. Assim diz o Senhor: Deus vai cuidar de mim. Então tira da sua boca toda reclamação e diga: assim diz o Senhor. Porque aquilo que nós falamos na hora da crise vai fazer toda a diferença. E qual era a palavra de Eliseu? Ele diz: amanhã, a essas horas, Deus vai enviar o recurso aqui nessa cidade. Sabe o que eu achei bastante interessante? Que a cidade estava cercada, você lembra? Lembra que Ben-Hadad cercou a cidade? Ninguém entrava e ninguém saía. Mas quando Eliseu diz assim: amanhã a essas horas haverá abundância de comida, a oração de Eliseu entrou dentro daquela cidade. Sabe o que nós podemos aprender aqui também? As nossas orações, elas entram em lugares a qual a gente não consegue entrar. Eu vou repetir. As nossas orações, elas entram em lugares a qual a gente não consegue entrar. Então eu convido a você a orar. Ora nesse momento, a tua oração vai chegar lá no leito daquele hospital, a tua oração vai chegar no coração daquela pessoa que o coração está duro, a tua oração vai entrar naquela causa na justiça, porque onde eu não consigo entrar com os meus pés, a minha oração entra lá. E por que Eliseu diz assim, amanhã? Por que ele não fala hoje? Por que ele diz amanhã? Simples, porque quem ouve a Deus, quem fala a palavra de Deus, a sua esperança está firmada em dias melhores. Talvez hoje você tenha um motivo de sobra para desistir. Eu sei que a sua vida não está fácil, mas se você esperou até hoje, por que não esperar até amanhã?
Você vai desistir hoje? Você vai parar hoje? Não, amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhã. A alegria virá, a alegria de Deus vai chegar na sua vida. Você está proibido de desistir, porque a sua vitória está mais próxima do que você imagina. Sabe por que Eliseu diz amanhã? Isso aqui é simples. Por quê? O passado já aconteceu. O hoje está acontecendo. E o amanhã pertence a quem? O amanhã não pertence a mim. O amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. Sabe o que Eliseu estava dizendo com essa palavra? Eu não entendo nada, mas o meu Deus ainda continua no controle. Tudo está debaixo do governo de Deus. Tudo está debaixo da soberania dele. E sabe por que ele diz amanhã também? Porque enquanto muitos queriam morrer, enquanto muitos achavam que era o fim, Eliseu estava andando na contramão da lógica. Nós vamos morrer hoje? Não, amanhã Deus vai dar vitória. Hoje não tem comida, mas amanhã Deus vai mandar comida. Mas hoje o inimigo vence, não vai vencer, amanhã Deus está chegando. Quem ouve a Deus, quem tem a palavra de Deus na sua boca, ele anda na contramão da lógica. Talvez a lógica hoje diz que é a morte, que é o divórcio, que é o fim, mas você não, você é diferente, você anda pela fé, você está andando na contramão da lógica. E eu quero concluir essa palavra. Sabe como que Deus deu a vitória para Israel? Através de 4 leprosos. Depois você termina de ler a história. A lepra naquela época era uma doença que não tinha cura. A pessoa que estava com lepra, ela tinha que viver isolada, não podia ficar perto de ninguém, não podia cultuar a Deus, tinha que abandonar a sua família. E a lepra ia matando as pessoas aos poucos. E Deus vai usar 4 leprosos, 4 pessoas rejeitadas, 4 pessoas impuras, 4 pessoas que aos olhos da sociedade estavam destruídas, mas serão esses 4 leprosos que dariam a vitória ao povo do Senhor. A Bíblia diz que quando eles estavam andando, escute isso aqui, aos ouvidos dos sírios, parecia um grande exército. Olha só, vamos aplicar algumas coisas aqui. Esses 4 leprosos simbolizam a igreja do Senhor. Por quê? Nós somos feridos, machucados. Às vezes nos falta algo. As pessoas olham para nós e nos vê como fracos. Mas esses 4 leprosos simbolizam a comunhão, a unidade. Nós estamos sangrando, nós estamos feridos, mas nós estamos marchando, nós estamos prosseguindo, nós estamos indo adiante, nós estamos marchando em direção à vitória. Apesar das nossas imperfeições, não pare de marchar, não pare de ir adiante. E aqueles 4 homens falaram assim: nós vamos entrar naquela cidade, a gente não tem mais nada a perder. E quando eles iam marchando, como eu disse aqui, o barulho dos passos deles parecia um grande exército, e os sírios fugiram, e a vitória chegou, e no outro dia havia abundância de comida, de alimento. Sabe o que eu vou terminar dizendo? Um cristão na presença de Deus, um servo do Senhor, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo faltando alguma coisa, quando ele marcha no mundo espiritual, o barulho é de um grande exército. Então não para de marchar, porque no mundo espiritual, quando você marcha, quando você prossegue, mesmo sangrando, está fazendo um grande estrago. Quem sabe você está pensando em parar? Quem sabe você está vivendo tantas perdas como esses leprosos aqui, você perdeu saúde, você perdeu casa, você perdeu pessoas, mas você não desistiu. Você está marchando, você está prosseguindo, e por causa da sua fé, Deus trará a vitória. E para concluirmos, o texto termina com o cerco sendo quebrado. A palavra do homem de Deus se cumpriu. E o texto que começa falando com fome, termina com fartura. Começou falando de morte, mas terminou com vida. Começou falando de humilhação e derrota do povo de Deus, mas terminou com triunfo. A história começa com a notícia ruim e termina com a vitória do povo de Deus e o nome do Senhor sendo exaltado.
Espero que essa palavra tenha falado com você. Nós iremos vencer essa crise, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas no Teu altar. Como foi pregado aqui nessa palavra, às vezes nós enfrentamos tantas crises. Às vezes o capítulo 6 parece ser tão real em nossas vidas. O inimigo nos cerca, nós perdemos tantas coisas, parece até que o mal vai triunfar. Mas ainda bem que a nossa vida não acaba no capítulo 6 de 2 Reis, tem o capítulo 7. O Senhor vai mudar a nossa história, o Senhor vai mudar as nossas vidas. Senhor, eu quero apresentar essa família que está sendo destruída. Eu quero apresentar essa causa, Senhor, que aparentemente está perdida. Este homem que ouviu essa palavra agora, essa mulher que está afastada dos seus caminhos, que eles possam se reconciliar agora neste momento. Essa enfermidade também, Deus, que tem assolado a vida dessa pessoa, eu lhe peço em nome de Jesus, cura essa enfermidade. Ah, Espírito Santo de Deus, não há nada que o Senhor não possa fazer. Eu te agradeço, Senhor, por essas vidas e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Terminou, que pena, mas semana que vem tem mais. Ó, você que assistiu aí, compartilha para a gente alcançar mais vidas, manda para algum parente, para algum amigo e aguardo você semana que vem. Um abraço, paz do Senhor.